Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Você pode sentar, por favor. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Números, capítulo 26. Obrigado. Versículo 33. Vamos recapitular um pouco o que nós falamos na semana passada para entrar na mensagem desta semana. Números, capítulo 26, 33. Você pode acompanhar aqui no telão. Que diz assim: porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha... O povo das 5 estava mais feliz. O que deu? Vamos lá? Não tinha... Amém. Agora eu estou falando com os remanescentes. Diz para o seu irmão: se prepara, meu irmão. Diz assim, que se você nunca pulou da cadeira, é hoje. Não tinha, mas tinha. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. O povo de Deus chegou na terra que Deus havia prometido a eles anos anteriores. O povo caminha durante 40 anos no deserto quando sai do Egito e chega na terra de Moabe, a terra que Deus havia prometido a eles, a terra que mana leite e mel. Deus deu uma ordem a Moisés, que Moisés contasse o povo. Por quê? Para não ser injusto na hora da divisão das terras. Como eles chegaram na terra que Deus prometeu, agora chegou o momento da concretização da promessa. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus declarou sobre a tua vida, Ele vai cumprir. E a Bíblia diz então que Moisés conta ao povo e uma lei é estabelecida. Qual é a lei? A lei de Moisés. Deus falou a Moisés: Moisés, você vai separar a terra e vai entregar por herança a cada um que chegou aí. Por quê? Porque depois de 40 anos na caminhada no Evangelho, não são todos que chegam. Muitos começam, poucos terminam, ainda há remanescentes. Nós aprendemos isso aqui na semana passada. Ainda usei um testemunho meu de relembrar de amigos meus que se converteram na mesma época que eu. E lamentavelmente hoje eu tenho a triste notícia de que mais de 80% não caminha mais no Evangelho. Porque pior ainda essa geração, que é a geração fast food, a geração Ctrl+C, Ctrl+V, a geração hairdrop, para quem tem iPhone, a geração que quer tudo resolvido instantaneamente. E se não se resolve logo, eu saio da igreja, eu saio do Evangelho, não quero mais Deus. Eu sei que aqui não há pessoas assim, aleluia. Quando esse povo chega, Deus diz a Moisés: vamos abençoar aqueles que permaneceram fiéis, leais e firmes até o fim. Separam as terras, entregam, e a lei de Moisés dizia o seguinte: chama cada pai de família e entrega a porção da herança. E se não tiver mais o papai, que morreu nesses 40 anos, então chama o filho, homem, e entrega a ele a herança. A Bíblia diz que quando Moisés começa a distribuir as terras, todos receberam, aliás, quase todos. Ao final, os filhos de Zelofeade, que nós lemos, eram mulheres, elas não receberam a porção que era delas. Por quê? Por causa da lei. Porque a lei dizia que não podia entregar para mulheres a herança. A herança era só para o papai, e na ausência dele, o filho, o homem. E essas mulheres, então, elas se posicionaram e disseram o seguinte, ou pensaram o seguinte: não é justo? 40 anos nesse deserto, fomos leais, fomos fiéis, chegamos. Quantos que ficaram pela metade do caminho e a gente está aqui? Não é justo nós não recebermos a porção que é nossa. Então elas se levantam e vão reivindicar aquilo que é, na cabeça delas, direito delas, mesmo que haja uma lei que proíba elas de receber. Agora é interessante, porque todo acesso de Deus na nossa vida só vai acontecer quando houver movimento. Se nós pensarmos que vamos sentar numa rede e tomar uma água de coco,
e esperar que os anjos vão trabalhar ao nosso favor, esqueça. Tem que haver o que, igreja? Tem que haver o que? Então as mulheres começam a se posicionar. A primeira delas, Maalá, quando ela se levanta, ela diz: eu vou falar com Moisés. Por quê? Por causa do meu nome. Eita, povo lindo. Por causa do meu nome. Porque Maalá significa confiança. Ela diz: o meu nome significa confiança. E quem tem confiança não aguenta calado. Quem tem confiança no Senhor não se conforma. Quem tem confiança não se abala. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para... Ela diz: eu vou falar com Moisés, porque eu tenho confiança em Deus. O meu nome significa confiança. Noa, a outra irmã, olhou ela se levantar e disse assim: peraí, se você vai eu vou junto. Ela disse: não precisa não, Noa, fica aí, deixa que eu vou sozinha lá, eu converso com Moisés, a gente resolve isso. Noa diz: não, eu vou também, por causa do meu nome. E o que significa Noa? Aquela que ninguém detém. Grita isso: ninguém vai me deter. Se isso aí é um grito, eu não sei mais o que é grito. Grita bem alto: ninguém vai me deter. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Noa será todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Eu vim aqui na Remanescentes profetizar nessa noite: ninguém vai te deter. Não há anjo no céu, não há demônio no inferno, não há homem na terra que vai deter o que Deus tem para a tua vida, para a tua família, em todas as áreas. Só quem crê diga amém. Eu vou também. A Ogla, a outra irmã, viu a Maala de pé: eu vou pelo meu nome. Noa diz: eu vou pelo meu nome. Ogla diz: eu vou pelo meu, porque o nome Ogla significa: os meus pés não estão amarrados. Se prepare, igreja Remanescentes, para viver os melhores dias da sua vida. Eu vim profetizar que os teus pés estão sendo desamarrados, para você não andar mais, mas você correr em velocidade para onde Deus vai te levar, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Aí a Milca, outra irmã, viu a Maala de pé, viu a Noa de pé, viu a Ogla de pé e diz: eu vou também. Ela diz: eu vou também. Por que eu vou? Por causa do meu. Milca quer dizer aquela que recebeu autoridade. Declare isso: eu não vou ficar calado, porque eu recebi autoridade. Eu posso ser profeta de Deus na tua vida? Então levanta as tuas duas mãos aos céus para receber, porque Deus está dizendo: eu, o Senhor, estou te enchendo de autoridade. Eu estou derramando autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Recebemos essa palavra na semana passada. Durante essa semana eu recebi dezenas de testemunhos de pessoas que estão aqui, inclusive, sentadas, que Deus o abençoou de uma forma extraordinária. Um deles tem a ver com esse ponto, a autoridade. Quem estava aqui lembra que eu compartilhei um testemunho de um levante muito grande contra a minha vida e da minha esposa nessa última semana retrasada, na verdade, na minha vida já há um mês e pouco que eu não venho muito bem. O irmão que estava aqui me manda uma mensagem dizendo: pastor, realmente está acontecendo algo espiritual e tal, uma revelação que ele teve, e nós já sabíamos, Deus já tinha falado ao nosso coração sobre isso. Então quando eu chego dentro do carro para levar meu filho para a escola, e quando eu estou saindo, a minha esposa me manda uma foto de um móvel que caiu e a proposta dele era cair sobre ela, e ela não ia conseguir jamais segurar aquele móvel pelo peso dele. Móvel novo, não teria como cair. O marceneiro veio lá, olhou e disse: pastor, como caiu isso aqui? Não tem como cair isso aqui. Eu disse: eu sei como, porque isso aqui não é natural, isso aqui foi espiritual. E na mesma hora que a minha esposa mandou a mensagem, eu fiquei muito preocupado e disse a ela: amor, você se machucou? Ela disse: não, amor, graças a Deus, quando veio eu tentei segurar, não deu, eu pulei fora, e quebrou o granito do banheiro, quebrou o piso, enfim, uma desgraça. Eu disse para ela: vamos orar, porque isso é espiritual, não pode ser.
É um levante, é uma injúria, uma calúnia, mentira ao meu respeito, falando um monte de coisa só para tentar roubar a bênção do Senhor na minha vida. Só isso, só isso. Contei tudo para ela o que aconteceu na semana passada, de uma pessoa que apareceu aqui na frente da igreja para inventar mentiras sobre a minha vida. Enfim, irmãos, o diabo ele é astuto mesmo. Aí comecei a orar dentro do carro, parei o carro na frente do cemitério lá em Dayal, comecei a orar. Não é porque era cemitério, parei porque foi quando eu recebi a mensagem. Parei, encostei o carro, comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, eu não aceito. O Senhor me deu autoridade para pisar sobre demônios, sobre serpentes e escorpiões. Eu rejeito. Deus, essa dor que eu estou sentindo aqui há 1 mês já que não passa, em nome de Jesus, cessa isso agora. Deus, entra no meu lar agora, cuida do meu filho ali na escola. E comecei a orar, meu irmão, batalha espiritual, guerra espiritual, porque percebi que havia um movimento espiritual para tentar matar e ceifar a minha vida. Mas nós temos a autoridade de Deus, e a autoridade que Deus nos deu nos dá acesso a lugares que ninguém nos dá. Ninguém nos dá esse acesso, só Deus. Aí o irmão disse: pastor, aconteceu um fato comigo essa semana. O que aconteceu, filho? Pois é, o senhor sabe, eu vou casar, né? Eu disse sim. O Heraldo e a Gabi, aí falaram: a gente vai casar, a gente está guardando os nossos recursos para poder casar no que vem, fazer nosso casamento. Feliz, já estão com a data marcada, tudo. Nem tudo é perfeito, né, Gabi? Mas te amo, meu filho. E aí ele disse assim: pastor, você acredita que eu caí num golpe? Rasparam minha conta do banco, tiraram todo o dinheiro que tinha lá. Só que quando eu vi que eu caí num golpe e que minha conta zerou, na mesma hora eu lembrei daquilo que você falou. Me levantei, pastor. Comecei a orar e dizer: tem autoridade na minha vida. O diabo não vai mais, nunca mais roubar nada de mim. Em nome de Jesus, começou a orar. Criou coragem, meu irmão. Tem um monte de gente aqui, uma porção de pessoas que trabalham em agência bancária, tem até gerente aqui, sabe como é que funciona. O banco não tem responsabilidade nenhuma referente a uma situação como essa. Ele foi ao banco, conversou com o gerente, você sabe, nós não podemos fazer nada e tal. Ele disse: não, mas eu tenho que ser ressarcido. E orou de novo, e eu vou conversar com outro. E ele, enquanto ia conversar, ele orando, daqui a pouco, meu irmão, vem a notícia: pode olhar na tua conta, fizemos um ressarcimento aí da tua conta, você vai receber tudo de novo. Glória a Deus. Autoridade. Tem gente que perde, perdi. Vou trabalhar mais 20 anos, eu consigo tudo de novo. Não, mês que vem eu trabalho tudo de novo. Aí perde e está tão acostumado a perder que não se posiciona. Rogla disse: eu tenho autoridade na minha vida. Aí a outra irmã olhou e viu as 3 de pé e disse: eu também não vou ficar aqui não. Quem era ela? Tirza. E Tirza disse: eu não vou ficar aqui por causa do meu, porque o meu nome significa aquela que tem o favor, aquela que tem o favor de Deus. Eu profetizo na tua vida que o favor de Deus está em ti. Eu quero declarar que é esse favor de Deus, a graça de Deus, que vai abrir portas onde que não há, que vai trazer existência o que não existe, que vai fazer aparecer cliente nessa semana que você nem sonhava, que vai te colocar no caminho, em conexões de pessoas que você nunca sonhou ter, e que isso será bênção para a tua vida em nome de Jesus. Aí, as 5 disseram: então vamos lá falar com quem? Moisés. E agora a gente entra na mensagem de hoje, para ver tudo que eu falei aqui em 5 minutos, você pode assistir lá no YouTube a mensagem da semana passada. Aí agora no versículo, olha só que incrível isso. Capítulo 27, versículo 2. Números 27, 2. Acompanha aqui, ó. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés. Elas fizeram o que, igreja? Bateram no balcão do Moisés de atendimento e fizeram um barraco. Sim ou não? Bateram lá, escuta aqui, que história é essa aí que nós não ganhamos nada? Foi assim? O que elas fizeram? Dobraram o joelho, se prostraram, cabeça na terra, e ali elas permaneceram. Agora, é interessante, por quê? Porque é diante da tenda do encontro. Na tenda do encontro, o que é a tenda do encontro? É a tenda do concerto.
É a tenda da congregação, também chamada na Bíblia. É a tenda separada para o sacerdote Moisés. Tinha a tenda, tinha o tabernáculo, tinha tudo, e tinha essa tenda que era retirada do arraial. E todas as vezes que Moisés se levantava e o povo via ele indo lá para a tenda, o povo já sabia: tem Deus nesse negócio. Porque toda a vida que ele ia lá naquela tenda era para buscar a Deus, e Deus se manifestava. A Bíblia diz que uma nuvem descia sobre a tenda. Ali Moisés tinha experiências extraordinárias. E essas mulheres se prostram. Agora, existe algo interessante aqui nesse texto. Pergunte: o que é, pastor? Nesse tempo, por causa da multidão de pessoas que já estavam no deserto, 3 milhões de pessoas aproximadamente, Moisés estava pirando. Verdade. Porque Moisés era o único pastor daquela igreja. Imagina, meu irmão, quanto aconselhamento por dia. A nossa igreja tem um número de pessoas, e é só você ir lá na secretaria ver quantas pessoas passam lá por dia durante a semana. Agora imagina 3 milhões de pessoas. Pastor, preciso falar contigo. Pastor, preciso marcar hora contigo. Com quem que eu falo? Pastor, tem que casar, pastor. Pastor, tem que expulsar demônio. Pastor, tem que... Pastor. Aí os Jetro, sogro do pastor Moisés, deu um conselho para ele. Disse o seguinte: Moisés, estou vendo que você está morrendo, filho. Você vai morrer. Você não vai conseguir atender todo mundo. Separa pastores, sacerdotes, líderes, grupos. E a partir de agora você não atende mais como você está atendendo. Você se dedica na oração, na legislação, no cuidado da igreja. E deixa que os pastores da igreja que vão cuidar do povo. Os líderes vão cuidar. Ou seja, a partir desse momento, chegar perto de Moisés era raro, raríssimo. Ninguém mais chegava perto de Moisés. Moisés tinha, não vou usar essa palavra, mas Moisés tinha diáconos que colocavam um limite para o povo. Até aqui dá, mas eu quero falar com Moisés. Não, deixa aí, eu vou chamar o pastor Rafael. Pastor Rafael, vem cá, conversa aqui com o irmão. Não, mas eu quero Moisés. Se não for Moisés, eu vou sair da igreja. Eu não venho mais aqui. Pode ficar no deserto. Que indireta, pastor. Não. Aí, pastora Márcia, aí essas mulheres chegaram diante de Moisés. Moisés só recebia a irmã Miriam. E recebia, claro, sua esposa, mínimo, né? Enfim, sua família, mas ninguém mais conseguia falar com Moisés. E essas mulheres conseguiram. Essas mulheres conseguiram. E continua o texto dizendo assim: elas se prostraram à tenda do encontro diante de Moisés e diante do outro sacerdote, o Eleazar. Primeiro passa pela secretaria, depois o escritório do Júlio, depois chega no pastor Rafael. E diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Meu irmão, se você soubesse o quanto isso aqui é sério, isso não podia acontecer, mas aconteceu. Pergunte: por que, pastor? Elas conseguiram um acesso que só Deus poderia ter permitido. Já tem gente pegando. Sabe o que eu profetizo aqui? Deus vai te dar um acesso que só Ele poderá te dar. Só Ele. É um acesso que ninguém vai poder dizer: foi o fulano que ajudou ele. Não. Até quem não vai com a tua cara, eu sei que não existe isso, mas até ele vai olhar e vai dizer: é Deus na vida dele. Eu não sei para quem que eu estou pregando, mas Deus me trouxe na posição de profeta, está falando através da minha boca. Eu estou abrindo um acesso para a tua vida. Sou eu que vou te pegar pela mão e vou te levar aonde eu quero te levar. Vamos, igreja remanescentes, receba essa palavra. Deus está dizendo: eu estou abrindo um acesso para a tua vida. Ah, como eu queria que alguém levantasse a mão, que abrisse a boca, que ficasse de pé, para dar um glória a Deus e receber essa palavra. Existe um acesso de Deus que ninguém vai fechar na tua vida, em nome de Jesus.
Vamos, igreja! Celebre ao Rei! Aleluia! Diga: um acesso. Mais alto, um acesso está sendo aberto na minha vida, em nome de Jesus. Quem falou para ti que não podia, vai olhar para ti e vai dizer: conseguiu. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu estou profetizando que há um acesso de Deus sendo aberto sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Todas as áreas da tua vida serão tocadas pelo poder de Deus. Tem 3 pessoas crendo, está de pé, mas a cabeça está lá no Fluminense, no Flamengo. Olha aqui para mim, meu irmão. Há algo de Deus que está sendo liberado sobre a tua vida. Existe uma porta, uma chave que está virando, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e que não penetrou no coração do homem. Deus tem um novo acesso para a tua vida. Deus tem uma nova oportunidade para você. Só quem crê receba essa palavra. Em nome de Jesus. Bate na mão do seu irmão e diga: um acesso. Amém. Quantos creem? Então vamos para casa, gente. Para, eu continuo. Escreva isso. Há acessos que você chega por pagar com dinheiro. Há acessos que você paga, que você chega por pagar com dinheiro. Há muitos lugares que se você pagar, você chega lá. Há muitos lugares, eu quero fazer uma viagem internacional, quero ir para Paris, você se programa, você compra um pacote, você faz a organização sozinha, mas o dinheiro pode te levar lá. Há muitos acessos que você chega por ser convidado. Você foi convidado por um amigo, ou você foi convidado pelo amigo do amigo, e às vezes até o amigo do amigo do amigo. E você chegou naquele lugar, e quando você entra, você diz: uau, cheguei, entrei, estou aqui. O que te fez entrar nesse acesso? A amizade com alguém. Existem muitos acessos que você chega lá por ser capaz de chegar lá. Existem outros acessos que você chega pela sua inteligência, por você ter estudado muito, por você ser uma propriedade e uma autoridade naquele assunto, ou por causa do seu nível de conhecimento. Existem acessos que você chega pelo seu poder de influência. Você chegou num nível, num patamar que as pessoas te olham, te respeitam, no lugar onde Deus tem te colocado. Então você recebe convites que nem todos recebem. Tudo bem, pode ser por causa do seu poder de influência, o cargo que você ocupa. Quando você é um político e de repente vai ter inauguração de um lugar, você vai receber um convite para estar lá, onde que nem todos são convidados, mas você está lá. Ou seja, são situações que abrem acessos, porém, assim diz o Senhor, existem acessos que só eu posso fazer você chegar lá. Por quê? Porque não há dinheiro suficiente, não há inteligência, não há conhecimento, não há influência que te levarão a esse acesso, a este lugar. E assim está dizendo o Senhor a nós, igreja remanescentes, nessa noite: eu estou abrindo acesso. Eu estou te levando para um lugar aonde anseia a tua alma. Sou eu o Senhor que nos diz nessa noite que estabeleço o reino, que instituo o reino, sou eu que derrubo o reino, sou eu que desestabeleço o governo, sou eu que uso quem eu quero para levar você aonde eu quero em nome de Jesus. Sou eu, diz o Senhor, que intimo os céus e que intimo os homens da terra para te abençoar. Está diminuindo, mas tem gente crendo ainda. Há acessos que somente Deus que nos prometeu é que nos vai levar naquele lugar. E assim diz o Eterno: se prepara, porque eu não falho com a minha palavra. O que eu tenho te prometido eu cumprirei, para a glória do nome do Senhor. Só quem crê diga amém. Tem acessos que só Deus pode te dar. Amém. Elas conseguiram chegar diante de Moisés.
Como? Deus. Elas foram entrando, quem era para cuidar da segurança não cuidou. Eu não sei o que aconteceu, Deus cegou eles, eu não sei o que aconteceu naquele momento, eu só sei de uma coisa. O texto diz que elas estão prostradas diante da tenda. E aí olha só que bonito isso aqui. Capítulo 27, versículo 3. E elas vão falar ainda. Imagina, deixar 5 mulheres falar. Elas disseram: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. O que elas estão dizendo? Olha, pastor Moisés, nós não viemos aqui para fazer confusão não, fica tranquilo. Sim, nós viemos 5 mulheres, mas nós não viemos aqui para fazer barraco, nada disso. Nós só viemos aqui para receber o que é nosso, mas a gente já sabe que a lei não permite a gente receber. Nós não viemos aqui revogar a lei, nós estamos cientes daquilo que a lei diz que não nos permite receber. Então Moisés pode ter pensado o seguinte: se a lei diz que vocês não têm direito, então o que vocês estão fazendo aqui? E aqui está o texto, elas responderam: o que nos traz aqui, falar contigo e reivindicar o que é nosso, não tem a ver com nós, tem a ver com a história do nosso pai. Tem a ver com a história do nosso pai. Nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Corá. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: se o Senhor não quiser dar a nós o que é de direito nosso por causa da lei, então nos dê pela fidelidade do nosso pai. Nós não podemos receber pela lei, mas é bom o Senhor pesar que o meu pai foi fiel, que o nosso pai foi leal. Não nos dê pela lei, mas nos dê pela lealdade do nosso pai. Por quê? Porque o nosso pai não se rebelou contra você quando teve a rebelião de Coré. Quando Coré se levantou dentro da igreja e começou a disseminar, a falar mal de você, pastor Moisés, e começou a falar mal de todos os líderes da igreja, e começou a murmurar, e de repente quer dividir a igreja, que quer dividir. Não, meu pai não estava com eles não. Quando eles me chamaram, nós vamos fazer uma reunião para conversar, o meu pai não foi não. Quando saiu meia dúzia aí da congregação e disse: vem conosco, lá é melhor, ele não foi não. Ele ficou firme, leal, te defendendo, Moisés. Ele teve a oportunidade de se rebelar contra ti, como os outros fizeram, mas ele não quis, ele não se rebelou contra a congregação de Corá, contra você. Meu pai foi fiel. Guarda isso, vale a pena ser fiel. E tem mais, ser fiel não é fácil não. Ser fiel não é algo tão simples, porque a fidelidade requer renúncia. Eu preciso abandonar uma vida para ser fiel a Deus. Não tem como ser fiel a Deus e continuar fazendo coisas que desagradam a Deus. Isso é o mesmo que infidelidade. É muito difícil ser fiel nos tempos que nós vivemos, mas não é impossível, ainda há remanescentes, aleluia, que são fiéis. Fiéis à sua esposa, fiéis à sua família, fiéis ao seu esposo, aos seus filhos, fiéis. Muita coisa, somos tentados a fugir da fidelidade. Esse mundo está perdido, é sabido por todos nós, que um homem casado hoje sofre assédio de manhã até a noite na empresa, em tudo que é lugar. Mulher a mesma coisa. Se a pessoa não determinar no coração ser fiel, ela cai a qualquer momento. É um momento de vulnerabilidade, acabou, toda a fidelidade vai por água abaixo. Eu estou falando da igreja, não estou nem falando do mundo, porque lá já está tudo perdido. Estou falando de cristãos. Haverá um dia, guarde isso, que o que vai gritar diante de você é a tua fidelidade. É aquele momento que Deus vai dizer assim, é fiel. É fiel.
Se tiver um pai aqui, ou uma mãe que ama seu filho, levanta as tuas mãos, deixa eu te ver. Eu tenho uma palavra para você: seja fiel. Seja fiel, porque um dia os teus filhos vão escolher o caminho da fidelidade por causa daquilo que eles viram na tua vida. Olha para mim. Vamos fazer uma dinâmica aqui rápida. Levante aos céus agora o teu dedo indicador, vai. Esse é o indicador? Quem veio no primeiro culto já, né? Restante, todo mundo assim, ó. Olha para mim. Olha para mim. O testemunho arrasta. As palavras às vezes não convencem. Teu filho tem que ver em você exemplo. Porque você pode dizer para ele: filho, levanta o indicador, mas ele vê você com o positivo levantado, curtiu, like, o dedo da digital. Irmão, quando ele vê você nessa posição, ele vai ser igual a você. Você pode falar o que for, ele vai ser o que você é e não o que você fala. Eu vou falar. Tem alguns que me procuram: ai pastor, meu filho não quer mais vir para a igreja, nasceu na igreja. Por nada, né? Não aconteceu nada com ele, né? Você sempre falou bem da igreja em casa. Seu pastor, você sempre orou por ele nas refeições. É uma alegria você vir para a igreja. Isso você passa para a tua família toda, e os teus filhos não querem mais vir para a igreja por isso. Conta para outro. Eles ouviram coisa lá que eles não querem mais nem saber de igreja. Murmurou, reclamou, falou mal do irmão, falou mal da irmã, falou mal do Deus, de todo mundo, meu irmão. Qual é a criança, o filho, quando começa a ganhar consciência, que vai querer ir para a igreja que você vive falando mal? Falando mal do irmãozinho, falando mal da irmãzinha. Não olha o cisco que está no olho. Olha a trave no olho do irmão. Olha o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no dele, peneira o mosquito. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, o que vai pesar na tua vida é a tua fidelidade. Hoje, talvez eles te chamam de chato, mas um dia eles vão se sentar em cadeiras de honra por causa da tua fidelidade. Alguém vai perguntar a eles: como é que você chegou aí? Ele vai dizer: não tem nada a ver comigo, tem a ver com meu pai e minha mãe. Me ensinaram o caminho da fidelidade. Me ensinaram o que é ser leal. Me ensinaram o que é ser honesto. Me ensinaram na portaria do teatro, do cinema ou do circo, que eu era pequenininho, e eles diziam: mas esse menino parece que só tem 4 anos, mas ele tem 7, eu vou pagar para 7. Não é porque ele é pequenininho que eu vou pagar para 4 anos. 4 anos não paga, não. Ele já tem 4. Mentira. Meu Deus do céu. Eu fico de cara com alguns crentes. Eu fico de cara. Estava outro dia num lugar com meu filho. Aí cheguei na recepção para comprar os ingressos. Ele falou assim: quanto tem um menino? Eu disse assim: tem 7. Tinha 6. Tem 6. Ele falou assim: até 5 não paga. Eu disse: tá aí, daí? O que adianta me falar isso? Eu já falei que idade ele tem, né? Eu disse assim: não, mas ele tem 6. Se você não tivesse falado, ele entrava por 5. Eu disse: mas eu estou falando, ele tem 6. No zoológico, em Pomerode. Eu disse assim: não, mas ele tem 6 e ele vai pagar. Meu irmão, esse ensinamento meu filho não vai esquecer nunca. Dá jeitinho, vão mentir, A tua lealdade, a tua fidelidade vai ensinar os teus filhos o caminho da honra. Diga amém. Vai ter momentos, meu querido, que os teus filhos vão dizer assim: não tem nada a ver comigo. Às vezes eu acordava de madrugada, ia ao banheiro e encontrava meu pai, minha mãe orando na sala. Quantas vezes, quando era pequenininho, acordei, cheguei na sala, até me assustei, meu pai lá de joelho dobrado orando, minha mãe, quantas vezes. Chegava domingo, era sagrado. Domingo era sagrado, a gente saía, passeava o dia inteiro, mas daqui a pouco o papai já dizia: vamos para casa, porque daqui a pouco vai começar o culto. E tinha uma tal de quinta profética também, que eles não perdiam por nada. Eu até dava uns pulos naquele culto, eram uns glória a Deus. Cansei de acordar de madrugada com a mão da minha mãe na minha cabeça, orando por mim: Senhor, cuida desse menino. Cansei de acordar, estava dormindo tranquilo, de repente senti a mão quentinha
do meu pai na minha cabeça e dizendo: Senhor, faz o meu filho ser bem-sucedido nessa vida. Que o Senhor abra portas para ele e que principalmente ele nunca se afaste dos teus caminhos. Quantas vezes meu pai levou eu para a escola e dentro do carro meu pai colocava as canções e ele ficava cantando: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Quantas vezes eu ouvi meu pai me prendia no banquinho do carro e a gente ia para a escola e de repente ele colocava aquela música: Deus vai na frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Quer ver o vídeo? Eu gravei meu pai cantando. Nós dois cantamos junto dentro do carro, adoramos a Deus. Isso aí vai pesar ali na frente. O que é que o teu filho está cantando contigo dentro do carro? Qual é o caminho que você está ensinando seu filho, sua filha? Como é triste eu ver menininhas novinhas, 6, 7 aninhos, com roupinhas indecentes já, fazendo dancinha de TikTok, e a mamãe toda faceira. Minha irmã, olha o que você está criando dentro de casa. Eu estou me soltando. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. O teu filho vai dizer isso. O caminho da lealdade. Você acha que Deus não vai pesar isso? Você acha que Deus não vê isso? Você ensinando o teu filho o caminho que deve andar, no caminho em que deve andar? Você acha que Deus não pesa? Está aqui a história, ó. Elas foram e disseram: a lei eu entendi, mas você tem que pesar o meu pai. Meu pai foi fiel, meu pai foi leal, meu pai ensinou os princípios, meu pai me ensinou o caminho. Olha o que elas disseram a Moisés: meu pai não congregou na congregação de Corá, ele não foi para outra igreja não, ele ficou onde ele devia ter ficado, meu pai foi fiel. Moisés sentiu um peso tão grande quando ele ouviu isso, que se fosse outro diria o seguinte: acabou, meninas, a lei já foi estabelecida. Agora, para vocês terem um lugar, vocês precisam comprar, vocês não vão ganhar. Ou aluguem um apartamento, uma casa, uma oca, qualquer coisa. Vocês não vão ganhar nada, porque a lei diz que não vale nada para vocês. Mas não. A Bíblia diz que Moisés pesou o coração, e olha só, versículo 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Nossa, como é bom quando você tem caminhada de santidade. Porque quando você diz: pastor, vamos fazer isso, pastor, diz, vamos orar, você já fica tranquilo que vai dar certo. Por quê? Porque você viveu na santidade e na lealdade, o resultado você já sabe qual vai ser. A Bíblia diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, a tua causa já está perante o Senhor. Pode descansar a tua alma, porque esta causa já está com Deus. Diga comigo: essa causa já está com Deus. Tem gente aqui que vai virar o ano debaixo de um grande milagre, porque essa causa já está perante o Senhor. Grita bem alto: essa causa, diga, minha causa já está perante o Senhor. E Deus responde para Moisés. O que foi que Deus respondeu para Moisés, igreja? Versículo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade têm razão. Não, você não entendeu. Deixa eu te falar uma coisa para você entender melhor. Eu não sei se isso acontece com vocês. Comigo acontece raras vezes, assim, é bem difícil mesmo. Uma vez a cada muito tempo acontece que a minha esposa olha para mim e diz: você tem razão. Os homens já estão rindo porque só muda o endereço, é tudo igual. Quando a minha esposa diz para mim: Peter, você tem razão, amor,
eu vou na geladeira, pego um Guaraná de 2 litros, no armário eu pego um Cheetos bolinha e a gente celebra. Eu faço festa, porque não é sempre que acontece, Douglas. E quando acontece, Fernando, eu faço festa. É raro isso acontecer. A mulher me dá razão. Glória, aleluia. Não, você está certo, amor. Sério? Não vamos ter que festejar isso aqui, né? Abre a geladeira, abre o Guaraná, faz uma festança com salgadinho e Guaraná dentro de casa. A gente festeja. Por quê? Porque não é sempre que acontece. Quem é que deu razão para elas? Foi o ministro do Supremo. Não foi? Foi o desembargador, o juiz. Eu estou falando para você que quem deu razão a elas foi aquele que João disse: Ele é o Alfa e o Ômega. Eu estou falando para você que quem deu razão para elas foi aquele que conhece cada estrela pelo nome, e quando ele chama, todas vêm ao seu encontro. Eu estou falando para você que quem deu razão a elas foi o Deus que uma palavra tudo muda. Eu estou falando para você que quem deu razão a elas foi o Criador do universo e tudo que há nele. Você já parou para pensar? Deus abrir a boca sobre a terra ao teu respeito e dizer: tem razão. Você já parou para pensar Deus te dando razão? Pega essa palavra. Diante da injustiça que você está vivendo, é Deus quem vai te dar razão. Já é Deus que está julgando a tua causa em nome de Jesus. E quem vai te dar razão nessa história não é homem, não é advogado, não é juiz, não é prefeito, não é ninguém. Quem vai te dar razão, essa razão vai ser a boca de Deus na tua vida dizendo: esse meu filho tem razão. Acontece algo incrível aqui, eu vou encerrar. Eu imagino o tumulto no meio do arraial. Imagina Moisés, irmãos, falando: meu Deus, o que essas meninas têm? E Deus dizendo: elas têm? Vamos, igreja, elas têm? A partir de hoje, versículo 8 diz assim, e falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. A lei mudou. Essas mulheres conseguiram tocar no coração de Deus ao ponto de Deus mudar uma lei. A lei era: dê a parte de herança para o papai. Não tem papai, dá para o filho o homem, e acabou. E as filhas não recebem. E essa era a lei. Agora a lei é: dê para o papai. Não tem papai, dá para o filho. Não tem, então dê para as meninas. Você não entendeu ainda. Eu profetizo que assim vai ser contigo. Assim vai ser na tua casa, no teu ministério, com os teus filhos. Por causa do teu posicionamento, por causa da tua entrega, da tua lealdade e fidelidade, a lei vai mudar em nome de Jesus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer só para honrar a palavra dele na vida de alguém que é fiel. A Bíblia diz que Deus vai à frente, Isaías diz, e ele vai colocando, abrindo caminho no meio do matagal, do ermo. Ele é capaz de colocar uma fonte no meio de um deserto, transformar um lugar árido em um manancial. Pega isso nessa noite. Há uma chave que Deus está virando na tua vida em nome de Jesus. Eu sei que eu não vim pregar para todo mundo aqui, mas tem gente que está crendo. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Fica de pé para receber. Você nunca teve meses de final de ano com tantos milagres como esses meses você vai viver em nome de Jesus.